Salve, salve Brasil! Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje é sobre delineador, que é o grande vilão da maquiagem. Muitas das mulheres passam sombra, passam seu batonzinho, fazem sua pele maravilhosa, mas na hora do delineador cagam, né? Hoje eu vim fazer um passo a passo, mas é pra iniciantes mesmo, então se você já é tombadeira no delineado, esse vídeo não é pra você. Eu usei o próprio aplicador do delineador, coisa que eu não costumo usar, porque eu gosto muito de usar o pincel pra fazer delineado, porque o acabamento fica melhor, fica mais bonito. Se você quiser deixar ele um pouco mais discretinho, mais fininho, com esse tipo de aplicador é melhor, com pincel próprio, né? Mas muitas de vocês que estão começando a fazer o delineado preferem os pincéis de ponta porosa, que são esses daqui, ó. Porque eles são mais durinhos, então a gente geralmente não tem muita coordenação motora, e é justamente a coordenação motora que faz o delineado dar certo. Então, se você não tem uma coordenação motora muito legal, uma dica que a gente pode deixar para vocês treinarem o traço de vocês em casa. Pega um papelzinho, lógico que você não vai usar o seu delineador, porque hoje em dia tá super caro as coisas, né? Mas pega um papel, um lápis e vai treinando o seu traço, porque através do treino do traço a gente consegue ter um pouquinho mais de precisão na hora de fazer o delineado. Outra coisa que é importante é a posição que você usa o pincel. O pincel, principalmente esses assim de ponta porosa, que são dos próprios aplicadores, se você aplica deitando, ele fica muito grosso o traço. E geralmente as mulheres gostam de traço fino, então põe o pincelzinho em pé, vocês vão conseguir ter traços mais finos. E durante o manuseio do delineado eu fui explicando algumas formas para vocês de direção de ponta do pincel. A direção que você coloca a ponta do pincel também influencia muito no resultado final do trabalho de vocês. Outra coisa que pode auxiliar para quem tá começando é usar uma lapiseira retrátil antes, né? Isso aqui é truque das antigas já, o pessoal sempre faz isso. Então faz o primeiro traço com uma lapiseira preta ou marrom, né? No caso, se vocês acharem que o marrom vai dar um pouco mais de segurança para vocês. E aí depois você só preenche e faz o acabamento com o delineado. A única coisa que é ruim na questão da lapiseira é o acabamento do gatinho mesmo. E geralmente é a maior dificuldade. Tem mulheres que conseguem fazer o traço reto, mas na hora de fazer o bendito do gatinho não sai de jeito nenhum. Outra coisa que é muito importante lembrar vocês que delineado gatinho não é para todo tipo de olho, não é todo mundo que pode usar. E quando eu falo pode usar, não é por uma questão de tipo, nossa, agora tem pessoas específicas que podem utilizar delineado gatinho, não é por isso. Mas porque se você não foi agraciada com um formato de olho que dê pra utilizar, sua pálpebra é muito gordinha, ou tem pessoas que tem um recortezinho ou uma dobrinha aqui, exatamente onde a gente tem que fazer o traço do gatinho, eu não vou falar pra vocês, nossa, façam que vai ficar bonito. Porque não vai favorecer. Então o ideal é que vocês tenham um pouquinho de bom senso aí na hora, dá uma olhadinha no formato de olho de vocês, se pode ou não, se combina ou não, né? O poder vocês podem, porque vocês podem comprar o delineado e passar, mas a questão é, vai ficar bacana, vai ficar harmonioso? Então é isso que vocês têm que prestar atenção. Outra coisa direção do traço. Às vezes a gente pega como referência a nossa sobrancelha. Agora pensa comigo, se a sua sobrancelha tá falhada, não tá bem feita, ou é uma sobrancelha que falta partes, né? No caso, se uma sobrancelha que começa aqui, por exemplo, como que você vai se basear numa sobrancelha que tá faltando um pedaço? Obviamente que o seu traço vai ficar torto, né? Ele vai ficar assim. Então, eu aconselho vocês primeiro corrigir a sobrancelha, se vocês quiserem usar a sobrancelha como parâmetro, tá? Corrige a sobrancelha, aquela basezinha. Se você não sabe como corrigir uma sobrancelha, no box da descrição do vídeo eu vou deixar o link de preparação de sobrancelha, como eu faço a minha sobrancelha pra vocês verem, lá tem um passo a passo explicando tudo. E daí você faz esse primeiro passo. E depois você já pode utilizar a sobrancelha como referência. Então não adianta usar a sobrancelha de parâmetro se a sua sobrancelha está falhada ou não está corrigida de uma forma adequada, que vai facilitar. Outra coisa que a gente tem que falar é sobre precisão de traço. Por exemplo, tem mulheres que gostam de fazer os tracinhos tipo costurando, fazendo picadas assim, né? Pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos.
Isso aí facilita? De certa forma, sim, né? Quando você está começando, dependendo da coordenação motora sua, você pode realmente ter um benefício com isso. Mas esse tipo de mania de ficar fazendo por tracinho, isso cria um mau hábito, que depois para retirar mau hábitos na maquiagem é muito difícil. É como se fosse um vício de linguagem, um vício de expressão que a gente tem. Eu tenho o vício de expressão de ficar erguendo a sobrancelha, então muitas das vezes eu faço a maquiagem e por eu ficar sempre com uma sobrancelha mais alta que a outra, parece que ela não tá simétrica. Mas é por conta de vícios. Então, o ideal é a gente aprender de uma forma correta, pra depois, lá na frente, a gente não ter que ficar se desconstruindo e ficar treinando novamente a forma certa. Então, já falando sobre formas certas, eu sei que tem muitos tutoriais na internet que ensinam a fazer delineado com papel, durex, colher, garfo, controle remoto, com tudo. Mas, se a gente for parar para pensar de uma forma profissional, como que você vai fazer dessa maneira numa pessoa, num cliente seu? Você vai entrar com uma faca na bolsa, vai pegar a faca e colocar no lado do olho do cliente? Não tem como, são coisas que a gente precisa pensar um pouquinho. É uma forma fácil? Funciona de fato, a gente já viu aí, tem vários vídeos para comprovar isso. Porém, aprender da maneira errada vai fazer você ficar na sua zona de conforto e você nunca vai aprender da maneira certa. Então, com relação a esses tipos de adereços e acessórios, eu já não acho que seria adequado você treinar com isso. Então, o ideal é parar com a preguiça e treinar com o próprio delineador mesmo, para quem está iniciando. Depois que você passar por essa fase aqui, ó, da ponta porosa, a gente vai vir para a fase do pincel, que é o mais indicado. Por quê? Você tem mais precisão, o acabamento fica muito mais bonito e muito mais profissional. Só que até para você chegar nesse passo aqui, você já tem que ter uma coordenação motora bacana, um traço bem preciso. Então, é importante você vir para esse primeiro passo aqui do delineado líquido. Ai, mas e o delineador em gel? Fica bonito? Fica bonito, mas aí é que tá. Você quer ser uma profissional limitada que só faz com um tipo? O ideal é você aprender a trabalhar com todos, né? Se você quiser ficar aí dentro da sua caixinha, da sua zona de conforto, tudo bem. Mas se você busca se melhorar ou ser um profissional diferenciado, porque a gente precisa de pessoas diferenciadas no mercado de trabalho, né? Então, treina primeiro com o de ponta porosa e depois com o de pincelzinho, tá? Esse vídeo hoje é mostrando apenas o pincel de ponta porosa, que é o do próprio aplicador. Mais pra frente a gente vai fazer um outro vídeo de preparação e de passo a passo com o pincel, tá? Lembrando que a técnica é basicamente a mesma, então a gente vai precisar primeiramente treinar bastante o nosso traço. Bom, agora vocês vão ver como que eu fiz o passo a passo, vou tentar mostrar e falar em vídeo também a forma de aplicação, que é correto, né, de vocês aplicarem, que vai ficar fácil depois de executar. Então vamos lá, primeira coisa é o posicionamento do pincel. Geralmente as pessoas começam de fora para dentro, mas o ideal é começar de dentro para fora. Assim que acabar o olho, você vai e puxa aquele tracinho que a gente já está acostumado. Depois vira a ponta para fora e faz o tracinho inverso, trazendo para linha de cílios. E depois apenas preenche. Nossa, mas por que assim? A ponta do pincel, ela é porosa e geralmente ela é como se fosse um aspecto de funil, se vocês observarem. Então, da forma que a gente costuma fazer tradicionalmente, você vai deixar a ponta com acabamento muito grosso. Então, para deixar esse acabamento mais fininho, mais delicado, o ideal é fazer dessa maneira, tá? Depois é só o preenchimento da linha reta, que é da linha de cílios, e acabamento do canto interno e externo. Isso daí, gente, vai depender muito da proporção do olho de vocês, porque a gente sabe que cada formato de olho pede um delineado, e não é todo formato de olho que vai dar pra gente fazer assim com essa espessura, tá? Então verifica aí certinho o que cabe a você, o que não cabe, e só tomem cuidado com a precisão, tá? Qualquer acabamento que vocês forem fazer, sempre puxem de dentro pra fora, tá? Pra finalização de gatinho. E é isso. Um super beijo, obrigada por terem assistido. Essa foi mais uma videoaula comigo e eu te espero na próxima. Bye!